Muito bem, meus queridos, voltamos mais uma vez, né, dando prosseguimento à nossa aula de planejamento estratégico, né? E nós prosseguiremos, né, falando a respeito, mais uma vez, né, das etapas do planejamento estratégico, né? Conforme o material de apoio que nós temos, tá certo? Vamos lá. A primeira etapa, então, como nós já falamos exaustivamente, é a determinação dos objetivos, né? A igreja, ela tem uma missão que nós vimos, né? A missão maior da igreja é adorar a Deus, né? Adorar a Jesus Cristo, né? Nós temos os objetivos da comissão, que é evangelizar e ensinar, não é? E, para isso, nós vimos que, para atender esses objetivos que são principais, nós precisamos de planos de ação que, na maioria dos casos, se faz necessário o estabelecimento de novos objetivos, né? Objetivos pequenos, para que esses objetivos maiores eles sejam alcançados. Então, a primeira etapa do planejamento estratégico é verificar, não é? Quais são esses objetivos, né? Quais são estas metas que a igreja ela tem, não é? E quais são esses objetivos secundários, né, que dão suporte ao objetivo principal da igreja, não é? Para isso, como nós já dissemos, cada membro da comunidade deve ter perfeito conhecimento do que a igreja, não só do que a igreja deseja fazer, deseja realizar, qual é a missão da igreja, né? Como ela está se comportando para que ela seja efetiva em realizar o chamado de Deus para aquela comunidade e para os membros que dela fazem parte, né? O cristão, o membro dessa comunidade, ele também precisa ter consciência do que é que esta igreja espera dele, tá certo? Qual deve ser a sua contribuição, segundo os dons que recebeu do Espírito Santo de Deus, né? Segundo a sua capacidade, né? Segundo a medida da sua fé. O que é que a igreja espera dele, não é? Será que cada membro dessa congregação tem consciência disso, da sua participação, né? Será que eles são encorajados a todo momento a terem parte nisso, né? Neste trabalho de evangelização, de ensino, de discipulado, né? Nem todos serão pregadores, nem todos serão missionários, nem todos serão evangelizadores, nem todos serão professores, né? Paulo, ele fala a respeito disso, mas cada um recebeu de Deus um dom, né? E nós vamos falar especificamente disso. Cada membro dessa organização é importante e deve ter consciência da sua missão. E deve se sentir parte dela. Ele deve ter consciência de que aquilo que ele faz é cumprir o chamado de Deus para aquela comunidade, para aquela igreja, tá certo? Mesmo que seja um trabalho de recepção na igreja, né? Talvez essa pessoa nunca pregou, mas é alguém que recebe bem o seu convidado, né? É alguém que recebe as pessoas que vêm àquela igreja com um sorriso no rosto, né? Com amabilidade, né? Com uma boa recepção, que faz com que as pessoas se sintam parte daquela igreja, daquela comunidade, né? Daquela congregação, tá certo? Então, isso é um trabalho importante também. Talvez ela nunca pregou, né? Ela nunca deu uma aula de escola bíblica, enfim, mas ela exerce o seu trabalho ali, né? Aquela pessoa que deixa a igreja limpa, cheirosa, bem organizada, né? Como é gostoso num ambiente de culto, estar num lugar organizado, limpo, agradável, não é? Então, essa pessoa também é parte importante na missão da igreja. Você consegue compreender isso, né? Aquele irmão que talvez não tem condição de pregar no púlpito, mas é ele que traz um visitante, é ele que evangeliza o seu vizinho, é ele que diz, olha, vamos até a igreja, porque Deus tem uma palavra, Deus mudou minha vida, vai mudar a sua, né? Essa pessoa que vai ouvir a mensagem ali, né? Esse trabalho que é feito no lar, não é? A mãe que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, que ele deve seguir, não é? O pai de família que é um exemplo, não é?
que deixa um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? Então, tudo isso faz parte da missão da igreja, né? E cada um tem o seu dom, cada um recebeu de Deus algo, né? E ele tem condição de contribuir, seja lá com o que seja, né? Contribuindo, orando, pregando, trabalhando, né? Exercendo uma atividade qualquer, né? Com vistas no atendimento do objetivo da igreja, né? Que nós já falamos muitas vezes, né? O objetivo da igreja não é ganho financeiro, né? O objetivo da igreja não é enriquecer. O objetivo da igreja é louvar a Cristo. O objetivo da igreja é evangelizar, é pregar e ensinar. Então, é para isso que nós estamos trabalhando, né? É claro, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, né? Então, o pastor que exerce atividade em tempo integral, né? Ele é digno de um bom salário, de viver confortavelmente, né? Ele é digno de ter conforto para sua família e para si, de modo que ele possa exercer o seu ministério sem que ele tenha que se preocupar, não é? Com o ganho financeiro, com o trabalho secular. Isso é maravilhoso, né? Então, veja que o pastor, o dirigente de uma congregação, é parte importante no atendimento do chamado de Deus para aquela congregação, não é? Na execução do objetivo dessa comunidade, dessa igreja. E para manter alguém em tempo integral, ensinando, pregando, né, discipulando, aconselhando, encorajando, treinando, não é? É importante que se desprenda, né, de recursos financeiros, certo? Mas esse não é o objetivo da igreja. O objetivo é louvar a Cristo, o objetivo é pregar o evangelho de Jesus, né? Falando ainda sobre essa consciência de que cada membro deve ter em relação a sua função ou aquilo que a igreja espera dele, né? A melhor prática para esse fim é a correta descrição de cargo para cada função eclesiástica, né? O que faz um diácono? O que faz um presbítero? O que faz um pastor dirigente? O que faz o pastor auxiliar, não é? Quais são as tarefas de um líder de grupo, de um líder de senhoras, de um líder de jovens, de um líder de pequeno grupo, de uma célula, não é? Qual é o objetivo disso? Então, está tudo isso bem traçado, né? Facilita na compreensão das pessoas. Ter esse tipo de organização eclesiástica facilita, né? Que a pessoa entenda qual é o seu papel, qual é a sua função, quais são as atividades que ele deve exercer, né? Sempre com consciência, sempre se sentindo incluso, sempre com o senso de que este é o seu dever e que ele faz isso voluntariamente, tá certo? É o seu desejo fazer, é o seu desejo realizar. Resumindo, a tarefa mais difícil e importante é a formulação correta de objetivos. Veja que sempre nós estamos falando sobre isso, né? Se eles forem incompletos, imprecisos, inatingíveis, pouca utilidade terão os demais recursos estratégicos para a garantia de êxito da igreja, não é? Então, ou seja, esses objetivos que tenho, eles são realistas, não é? Eles são completos, eles são plausíveis, as pessoas entenderam o que é que elas precisam fazer, qual é o seu papel, qual é a sua tarefa, não é? Incluindo nisso o máximo de pessoas possível, não é? Para não sobrecarregar ninguém. Cada um tem a sua tarefa específica e ele deve exercer essa tarefa com zelo, não é? Com temor, com diligência, tá certo? É necessário que sempre haja um trabalho de encorajamento, não é? Um trabalho de fortalecimento, né? Destas pessoas que fazem parte da liderança, que estão envolvidas nos seus cargos, né? É sempre necessário fazer esta manutenção, ver como eles estão, se eles precisam de ajuda, de alguma coisa. De repente, o simples fato de perguntar, de sentar, de tomar um café, traz um ânimo novo, né? Para este obreiro, para esta obreira, para este líder, né? Para este cooperador aí na sua igreja, tá certo? É necessário que ele tenha consciência disso
que esteja bem definido aquilo que a igreja espera dele, né? E que no conjunto de todas estas atividades, né? No conjunto de todas essas atividades, o objetivo da igreja ele seja atendido, né? Estes objetivos têm que ser coerentes com o objetivo principal da igreja. Olha só, o objetivo central de qualquer empresa que atua no mercado capitalista é o lucro, né? Não é esse o objetivo da igreja. Por quê? As metas essenciais da igreja foram claramente determinadas por Jesus Cristo, nestes textos que aí estão, né? Eu encorajo você a fazer a leitura dele. Já falamos disso várias vezes, né? E aí nós vamos prosseguir, né? Pregar o evangelho a toda criatura e ensinar a mensagem e os mandamentos de Cristo aos novos convertidos, né? A igreja que, na atualidade, permanecer fechada em si mesma, alheia ao ambiente à sua volta e presa à tradição, olha só, já falamos disso, à rotina e aos seus dogmas, está condenada à estagnação e ao desvirtuamento de suas finalidades principais, pregar e ensinar as verdades da mensagem de Jesus Cristo. Dessa forma, a consecução dos objetivos centrais da Igreja de Cristo, pregar e ensinar, só é possível numa comunidade viva, presidida pelo Espírito Santo, né? Uma igreja que se coloca na dependência, que ouve a voz do Espírito Santo, né? Que tem consciência dos dons espirituais, que valoriza isso, né? Que tem ministrado isso na vida dos seus congregados, dos seus membros, né? Da sua liderança. Esta busca, o entendimento do que isso significa, tá certo? Buscando sempre caminhar na direção do Espírito Santo de Deus, pedindo essa iluminação, esse entendimento, tá certo? E entender que a comunidade é viva, ela precisa ser dinâmica, ela está em constante transformação. O nosso ambiente se transforma, a igreja, muitas vezes, precisa revitalizar. Se nós estamos presos à tradição, à rotina e a dogmas, né? Que um dia funcionaram, que um dia fizeram com que essa igreja ela fosse grande, ela atingisse com eficácia os objetivos daquilo que é ser igreja, certo? Mas agora essa igreja parece estar estagnada. Por quê? Porque está presa em si mesma, nas suas tradições, na sua rotina. Já falamos disso, né? É necessário revitalizar, é necessário repensar a estratégia, traçar um plano novo, sem abrir mão, é claro, dos princípios, dos valores, tá certo? Daquilo que é bíblico. Porém, os nossos métodos, eles podem sim mudar sempre, e é necessário que nós tenhamos isso em mente, né? Então, a primeira etapa que nós vimos é a definição dos objetivos, né? E a segunda etapa, a escolha dos procedimentos, né? Tendo os objetivos definidos, né? Essa etapa, então, do planejamento estratégico, ela consiste em indicar como a comunidade deve proceder, como ela deve agir, como ela deve se portar para atingir suas metas centrais de proclamar e ensinar o Evangelho de Cristo, né? A esse respeito, é bastante instrutivo o ensino de Jesus, contido nas instruções aos 12 apóstolos, né? Tem muito para se descobrir acerca do método de Jesus, né? Vamos observar nos textos que aqui foram selecionados, né? Em Mateus, né? Marcos, aí foi grafado incorretamente, mas é Marcos e Lucas, nós vamos ver quais foram as orientações de Jesus aos seus discípulos, né? E aí eu deixo isso de atividade para você, né? Para você desenvolver, para você ler e tentar descobrir, né? E com base nisso, repensar as atitudes da nossa comunidade, né? Da sua comunidade local e aquilo que nós estamos fazendo com o intuito de atingir este chamado de Deus, né? Terceira etapa, alocação de recursos, né? Aqui, o autor do nosso material de apoio, né? Ele frisa, né? Os recursos financeiros.
mas alocação de recurso pode ser qualquer recurso, né? Repetindo aquilo que dissemos já exaustivamente. Recurso é tempo, recursos são pessoas, recurso é dinheiro, claro, né? Recursos são materiais, né? São tecnologias, né? Uma série de outras coisas são recursos. E a alocação de recursos financeiros é um momento essencial do nosso plano, né? Fazer um orçamento, né? Quanto isso vai nos custar financeiramente, né? O orçamento é uma declaração de resultados esperados também, expresso em termos numéricos. Vale a pena esse investimento, né? Nós precisamos analisar isso. Quanto se gasta, por exemplo, né, com uma festividade na igreja, com um congresso, né, que reúne várias pessoas? Qual é o objetivo disso? Você já parou para pensar? Tem um objetivo evangelístico? Tem um objetivo de fortalecer as pessoas? Tem o objetivo de encorajar as pessoas para o serviço, né? Este congresso consiste em palestras que estão dispostas de modo coerente para que, ao final deste encontro, deste trabalho, desta festividade, estes encontros, estas pregações, estas ministrações, estes ensinos, eles tenham coerência uns com os outros, a fim de atingir o objetivo daquela festa, né? Daquele congresso, daquele seminário, ou seja lá o que for, né? Quanto de recurso é empregado nisso? E isso tem atingido os objetivos da igreja, não é? Então, são coisas que nós devemos reavaliar e começar a pensar nisso, né? Nós temos um orçamento, nós sabemos quais são os resultados que esperamos alcançar deste evento, né? Ora, as previsões orçamentárias são concebidas como meios de controle administrativo de qualquer organização, né? De uma empresa, da sua casa, não é? E, inclusive, também da igreja, né? A fonte primeira de arrecadação de fundos de uma igreja provém da contribuição espontânea dos membros, conforme Paulo ensina em 2 Coríntios, no capítulo 9 e verso 7, não é? Cada um contribui espontaneamente com aquilo que tem no coração, não é? Com os dízimos, com as ofertas, com as contribuições, né? A fonte primeira de arrecadação de fonte, né, de renda da igreja é a contribuição dos seus membros, né? A igreja pode ter, de repente, oferecer, não é, a venda de alguns produtos, quem é que sabe, não é? De locação de imóveis que essa igreja detenha, aplicação financeira, mas a principal fonte de renda, né, da igreja, de arrecadação de fundos, é a contribuição espontânea dos seus membros, né? E os meus objetivos, como nós dissemos, né, os nossos projetos devem levar em consideração a capacidade financeira da igreja, a capacidade de arrecadação, né, destas pessoas, né? E deve ser coerente, é claro, com a realidade que as pessoas vivem. É por isso que é necessário ter esse orçamento, de saber, não é? E de avaliar, não é? Quanto nós estamos gastando, com o que nós estamos alocando recursos financeiros, né? E isso vale para qualquer coisa, para a igreja, para a nossa casa, né? Para o nosso orçamento pessoal também. Quarta etapa, estabelecimento de controles, né? No decorrer de todo estes encontros que estivemos, né? Nós falamos disso bastante. O controle constitui uma atividade administrativa eclesiástica voltada para verificar e corrigir o desempenho da comunidade, assegurando que suas metas, que seus objetivos, sejam plenamente alcançados. Eu tracei um plano, esse plano vai ser infalível? É claro que não. Eu tracei um plano e, no meio do caminho, eu vi que mudanças deveriam ser tratadas. O que eu faço? Eu mudo o plano, tá certo? Isso é controle, isso é avaliação. Eu preciso ser sensível e entender que algumas atividades, não é? Que nós traçamos como plano, como estratégia, como método, elas não funcionaram do modo como nós esperávamos, né? E se isso acontece,
eu preciso mudar a rota, eu preciso mudar o plano, eu preciso mudar o método, né? Assim, o controle é a função pela qual a liderança da comunidade certifica-se de que a ação da igreja está de acordo com os seus fundamentos doutrinários, bíblicos, teológicos e éticos. Ora, isso também é importante, né? Quantas vezes nós falamos disso já, né? Este plano que nós traçamos está de acordo, né? Fere os nossos princípios, os fundamentos, né? Desta instituição, desta igreja. Então, isso também é avaliado, né? Isso também precisa ser controlado, né? Durante esse processo de gestão, de administração da nossa comunidade, tá certo? Amados, então nós ficamos por aqui, né? Nós já falamos deste processo, destas etapas do planejamento estratégico, né? E nós temos ainda mais um encontro, né? Nessa aula. Não saia daí, nós voltamos em breve para terminarmos este assunto ainda. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima.